Olá pessoal, como vai? Eu sou o professor Aquino, trabalho com literatura aqui no sul de Minas, no Colégio Primeiros Passos, na cidade de Extrema. E hoje eu venho com um convite do boletim do Enem, trazer para vocês aqui algumas dicas importantes a respeito dessa prova de linguagens do Enem que vem se aproximando. Nós temos aí menos de 2 meses para a prova. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Carlos Drummond de Andrade. Das últimas provas que nós temos do Enem, tem sido um autor bastante recorrente. Aliás, verificando a recorrência com que aparece o Carlos Drummond de Andrade na literatura, nós vamos verificar que há um índice bastante significativo em todas as provas do Enem, desde 1998 até a prova do ano passado. Muitos textos do Carlos Drummond já apareceram, então é um autor ao qual nós devemos dar uma atenção bastante especial. O Drummond nasceu em Minas Gerais, viveu a maior parte da vida dele no Rio de Janeiro, assim como ele diz naquele poema Confidência do Itabirano, alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, em que ele considera mais importante o fato de ter nascido em Itabira do que o fato de ter vivido lá, porque significa também que ele morou muito tempo e fez a vida dele na cidade do Rio de Janeiro. O Drummond publicou o primeiro livro dele, né, o livro de poesias, ainda ali no contexto da Semana de Arte Moderna. Por volta de 1930, ele publica o primeiro livro, alguma poesia, ainda dentro daquelas características do modernismo da primeira geração, com a inovação na forma, na estrutura e também com uma linguagem bastante reverente, com os poemas piada. Mas o Drummond tem uma literatura que os críticos costumam dividir em fases. Nós teríamos 3 fases essenciais do Drummond. A primeira é aquela em que ele destaca mais as questões voltadas para a sua interioridade, voltadas para a sua terra natal, para Minas Gerais. É um Drummond fechado em si, que trata mais do drama pessoal de um eu lírico, de um indivíduo. Já numa segunda fase, o Drummond já está voltado mais para questões políticas, o conflito da guerra, o Estado Novo de Getúlio Vargas, a Segunda Guerra Mundial. E mais por uma terceira fase, o Drummond já é memorialista, recuperando as lembranças da sua infância, já com uma visão saudosista. Nós podemos sintetizar essas 3 frases do Drummond da seguinte maneira. O eu maior do que o mundo, na primeira fase. O eu é mais importante do que os acontecimentos ao redor desse eu. Então, a primeira fase nós vamos entender como o eu maior do que o mundo. Na segunda fase já é um eu menor do que o mundo, em que ele dá destaque mais para os problemas sociais, para a guerra, para os dramas alheios, até se sentindo um tanto incomodado, porque na primeira fase fez uma literatura mais voltada para si mesmo. O Drummond, na segunda fase, então, produz uma literatura voltada para os dramas da sociedade como um todo, em poemas magistrais, como o próprio Sentimento do Mundo, fazendo a abertura desse livro, Sentimento do Mundo. Depois ainda nós temos o livro A Rosa do Povo, que são importantíssimos dentro dessa literatura da segunda fase. Para fechar, uma literatura de terceira fase do Drummond, memorialista, é a literatura que tem um livro que cai na FUVEST, cai no vestibular da FUVEST desse ano, que é o livro Claro Enigma, importantíssimo. O claro enigma, né? Nós temos um paradoxo, aquilo que é claro, como pode ser enigma. Então, como que essas duas palavras se combinam? Nós vamos ver que a palavra, que dá, na verdade, as duas palavras que dão nome ao poema, ao livro, né? Não ao poema, porque não há um poema com esse nome no livro, mas ao livro Claro Enigma, tem 11 letras. Se nós contarmos as letras do nome em Minas Gerais, nós veremos que também há 11 letras e, portanto, há uma combinação. E parte desse enigma é o próprio estado de Minas Gerais, que é retratado pelo Drummond no livro Claro Enigma, que é um livro de 1951, que é da terceira fase dele, uma fase memorialista. Então, uma dica importantíssima. Leiam alguns poemas do Drummond antes de chegar ao Enem. Para quem vai fazer a FUVEST, procure se lembrar de que o livro Claro Enigma pertence a uma fase do Drummond que é mais mística, até um tanto neossimbolista, de recuperação das características do simbolismo. Isso vai ajudar um pouco na interpretação dessa obra. Eu espero que essas dicas tenham ajudado. O boletim do Enem está aí para colaborar com vocês, trazendo dicas de diversas disciplinas, e vocês vão acompanhar diversos outros vídeos que serão postados muito brevemente. É isso aí, um grande abraço a todos vocês e boa sorte no Enem, galera. Vão lá e arrebentem.